De Goiânia, última hora. Assim como o relâmpago parte do ocidente para o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até a última hora, assim será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37. E como naqueles dias, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até a última hora, e que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda de Cristo. O tempo está se aproximando. Se prepara para se encontrar com Deus. O tempo está próximo. Prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Felizes são aqueles que ouvem, e felizes são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está se abreviando, o tempo está próximo. A Bíblia diz que como foi naqueles dias, como foi os dias de Noé. Noé, o pregoeiro da justiça, diz a palavra de Deus, estava alertando, anunciando às pessoas acerca do dilúvio. Mas a Bíblia diz que eles não deram ouvidos, estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento. Assim está nos dias de hoje, como nos dias de Noé. As pessoas estão atrás de seus próprios interesses, se esquecendo de entrar pela porta, se esquecendo de se preparar para se encontrar com Deus. É hora de se arrepender. É hora de deixar a bebedice e se converter ao Senhor Deus verdadeiramente. É hora de confessar a Deus com os lábios e deixar as más obras. Dizem no que o conhecem, confessam com a boca, mas negam as suas obras, estando reprovados, como diz em Tito, capítulo 1, versículo final. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, diz o Senhor Jesus Cristo, e vão me adoram. Mateus capítulo 15, versículo 7, Isaías profetizou acerca dessas coisas, porque este povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Já é hora de arrepender-se, já é hora de deixar os maus caminhos. Até quando não haverá arrependimento verdadeiro? Recorrem a uma religião como se ela pudesse salvar, colocam uma religião a confiança como se ela pudesse livrar do inferno, mas se esquece que quem venceu a morte e a vida foi Jesus Cristo.
Se esquece que quem pegou as chaves da vida e da morte foi Jesus Cristo. Não foi São Pedro, não foi São Judas, não foi São Maria, não foi homem algum, mas foi Jesus Cristo. Deixa eu abençoar, amado. Abençoa, meu querido. Foi Jesus Cristo quem venceu a morte e a vida, e Ele pegou as chaves da vida e da morte. Por isso a Bíblia diz: temam a Deus e dá-lhe graças, porque é chegada a última hora. Deus não vai querer saber na última hora se você é macumbeiro, se você foi quimbandeiro, se você foi católico. A Bíblia diz: se vós, porém, não se arrependerdes, certamente perecerão. Nem católico, nem evangélico, nem quimbandeiro tem parte no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 5: as obras da carne são feitiçaria, as obras da carne são idolatria. Se queres realmente o dom de Deus, a vida eterna, se arrependa, deixe a feitiçaria. Os Exus não podem te salvar, a imoralidade te condenará, a bebedice, a feitiçaria, o homossexualismo te condenará. Mas a Bíblia fala que se o teu coração te condena, pois maior é Deus do que o teu coração. Deus é maior do que o coração. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Eu sei que a vontade da carne, ela grita pelo pecado. Eu sei que a vontade da carne, ela grita pela embriaguez, pelo adultério, os relacionamentos infames, fornicações, prostituições, pornografias. Mas a Bíblia vai dizer que se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Arrependam-se e não pereçam, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Felizes são aqueles que ouvem, e felizes são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Cidade de Goiânia, se prepare para se encontrar com Deus. Não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo, no tempo da provocação do deserto, no deserto aonde andaram murmurando, aonde foram ingratos para com o favor de Deus. Mas antes, hoje se ouve: arrependa-se. Deus está dando a chance mais uma vez. Deus deu a chance no passado, mas a Bíblia diz que eles não deram ouvidos, e eles pereceram. E Deus está dando uma chance hoje. No ano de 2026, mais uma chance. No ano de 2025, passou mais uma chance. Agora pode ser a última chance. Agora pode ser a última oportunidade. Pode ser o último chamado. Não endureça o vosso coração, mas arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio de Jesus Cristo. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A mensagem da cruz, ela é o oposto, ela é a contramão dos desejos da carne e dos desejos do coração do homem. A mensagem da cruz, ela é o oposto dos desejos do coração humano. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga. Tome a sua própria cruz, siga Jesus Cristo. Não a mim, não pastores, não Edir Macedo, não Valdomiro, não ladrões salteadores, mas o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele tem as chaves na sua mão, a chave da vida e da morte, não a chave de um carro zero. Não foi para isso que Jesus ele veio. Ele morreu, não foi para pegar lá no inferno a chave de um carro zero e te dar na sua mão, mas ele tem a chave da vida e da morte. Ele que abre, ele quem fecha, ele quem faz descer, ele quem faz subir. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e mais ninguém, nenhum santo tem poder de fazer chuva ou fazer casamento. Mas a Bíblia diz que aquele que Deus uniu, o homem não separe. Quem une é Deus, não é São Pedro. Quem faz cair chuva dos céus não é o santo de barro. Nenhum santo pode fazer cair do céu aquilo que somente Deus tem poder. Em Malaquias capítulo 4, Deus diz: eu farei então cair chuvas de bênção, a qual jamais viram. É Deus quem abre as portas, é Deus quem fecha as comportas, é Deus quem faz descer, quem faz subir, porque todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo.
Quando Jesus ele foi glorificado pelo Pai, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou após o terceiro dia. E então ele disse: Pai, me glorifica com aquela mesma glória que eu tinha antes. E assim a Bíblia vai dizer que todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado na mão de Jesus. Jesus recebeu todo o poder. Não sobrou poder para São Pedro, nem para Maria, nem São José, nem São Tadeu, nem São Salomão. Não teve poder para nenhum santo. Deus deu todo o poder na mão de Jesus Cristo. E todo o poder, tanto nos céus como na terra, Jesus recebeu em sua mão. Aleluia. Por isso que nenhum outro nome é a salvação. Glórias a Deus. Senão pelo nome de Jesus Cristo. Nenhum outro nome é a salvação pelo qual não seja o nome de Jesus Cristo. Assim diz em Atos capítulo 4, versículo 12: porque em nenhum outro nome há salvação pelo qual podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que é só Jesus, não é Jesus e João. Quando a Bíblia fala que é só Jesus, não é Jesus e Maria. Quando a Bíblia fala que é só Jesus, não é Jesus e São Pedro. Quando a Bíblia fala que não tem outro nome, não significa que é Jesus e mais alguns santos. Não é Jesus e a religião, não é Jesus e a igreja. Jesus ele diz: mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele é tudo em todos, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. É tudo por meio dele. Não é tudo com Jesus e nada sem Maria. É tudo dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Deixa a idolatria. Deixe enquanto há tempo a idolatria. Foi Cristo crucificado por vós ou foi Maria? Foi Jesus quem pegou a chave da morte e da vida por vós, ou foi São Pedro, ou foi Aparecida? A Bíblia diz que quem subiu ao céu foi o mesmo que desceu do céu, Jesus Cristo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho de Deus. E o mesmo Filho de Deus, ele foi testemunhado por mais de 300 pessoas naquela noite em que ele ressuscitou. Mas quem ressuscita que Maria subiu ao céu? Porque andam dizendo por aí que ela é rainha do céu. Andam dizendo por aí que ela é mãe de Deus. Deus tem até mãe agora. Deus manda e não é mandado. Deus faz e ninguém desfaz. Deus abre e ninguém fecha. Deus faz subir e ninguém pode fazer descer. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, Deus selou a porta da arca. A porta da arca foi selada por fora e ninguém mais pôde abrir a porta. Ninguém mais pôde fazer a porta se abrir. Deus ele fecha, ele abre a porta. Ninguém mais pode abrir a porta. Quem abre a porta é Jesus, porque só ele tem a chave na sua mão. Mas não é essa chavinha que muitas pessoas estão procurando atrás de falsos profetas, chave de carro zero. Não foi isso que Jesus veio te trazer. Jesus não veio te trazer carro zero, mas Ele veio te trazer uma morada eterna. Jesus ele diz: não acumulem tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas acumulais tesouros diante de Deus, aonde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem destrói. Aonde tiver o vosso coração, estará também o vosso tesouro. Se o nosso coração está em Deus, também nós regozijamos em Sua palavra. Se o nosso coração está em Deus, certamente nós buscamos também praticar a Sua palavra, não sendo apenas ouvintes. Mas assim a Bíblia fala: não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas sendo praticantes de toda a palavra de Deus. Aqueles que somente ouvem e não praticam enganam a si mesmos. Logo, o que adianta ter uma religião, acreditar em Deus e continuar praticando as obras de Satanás? Logo, o que adianta crer em Deus, continuar se embebedando, continuar mentindo, roubando, vivendo como um adúltero, vivendo como se Jesus Cristo não tivesse te transformado? A Bíblia vai dizer que aquele que confessa o nome de Deus deve se apartar das iniquidades, deve se apartar do seu mau caminho. Aquele que confessa a Deus deve se apartar de seus pecados. Por isso que Jesus Cristo ele veio para buscar salvar aquele que se havia perdido. Somente Jesus Cristo pode encontrar aquele que está perdido. Quem é aquele que está perdido? Senão aquele que sabe que Jesus é o caminho e continua seguindo o caminho do pecado. Sabe que Jesus é verdade e continua na mentira, enganando a si mesmo. Quem é aquele
que pode salvar o homem se chama Jesus Cristo. Por isso Jesus, ele disse que se certamente não arrependerdes, certamente perecerá. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Mateus 24: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Jesus diz: tome cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E de fato, muitos usam o nome de Jesus Cristo, estão enganando a muitos. A Bíblia fala no livro de Mateus 24, versículo também 24: como houve no tempo antigo falsos profetas, surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais, tão grandes prodígios de mentira, que se possível for enganarão até os escolhidos. A Bíblia diz que um falso profeta teria poder para fazer tão prodígios grandes e milagres falsos de mentira, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Cuidado, nem tudo que é milagre vem de Deus. Imagem que chora não significa que é Deus que está curando, não é Deus que está por trás, mas muito pelo contrário. No profeta Oséias capítulo 4 diz que o povo consulta o cajado e a vara responde, e por trás de tal imagem há então um espírito de luxúria que os engana. Sim, por trás da imagem de escultura, onde diz que está tendo cura, onde diz que o santo está curando, onde diz que tocou na imagem e foi curado, há um espírito de luxúria, um espírito que engana, um espírito de erro que os leva à perdição. Por isso Jesus Cristo, ele diz que nós devemos provar os espíritos. Não creio em todas as coisas, filhinhos, mas provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Quem é de Deus confessa que Jesus veio em carne. Quem é de Deus não só confessa com a boca, mas também crê no coração, a fim de arrepender-se, praticar a vontade de Deus. A Bíblia diz que não vem para a luz, porque não querem que suas obras que são más sejam reprovadas por Deus. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram as trevas mais do que a luz, que é bendita. E como que as pessoas fazem isso? Quando na verdade andam reprovando aquilo que é bom e andam aprovando aquilo que é mal, quando andam chamando de certo aquilo que Deus chama de errado, e quando chamam de errado aquilo que Deus chama de certo, assim andam nas trevas e não na luz. E a Bíblia diz que não vem para a luz, ou seja, não vem para a verdade, não vem para Cristo, para não deixar aquilo que é mal, o que é mal diante de Deus. Lá em Gálatas 5 diz: as obras da carne são feitiçarias, embriaguez, idolatrias, orgulhos, orgias, homossexualidade. Essas coisas na verdade são obras que levam ao inferno, e muitos têm praticado. E hoje é tempo de arrepender-se. Hoje a verdade ela chega para dizer aquilo que Deus, da verdade, desde o princípio ele disse. A Bíblia diz desde o princípio qual a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que todo homem arrependendo-se possa ser salvo, que todo homem conhecendo a verdade possa arrepender-se e alcançar a salvação. É hora final. Arrependei-vos e convertei-vos. Não adianta crer em Maria. Maria não pode salvar. Quem pode salvar é aquele que ressuscitou dentre os mortos. E aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Após a morte não vai adiantar fazer missa de sétimo dia, porque segundo está escrito, a Bíblia vai falar em Hebreus 9:27, para o homem está ordenado morrer uma única vez, só uma vez, vindo após a morte, então, o juízo. Ou seja, o juízo de Deus, ele virá para todos, tanto aquele que crê em purgatório, como aquele que crê em reencarnação, tanto aquele que crê na Bíblia, como aquele que não crê na Bíblia. A palavra de Deus, ela é uma só para todos, e após a morte vem o juízo. Não vai adiantar fazer missa de sétimo dia, você não estará no purgatório, não haverá expurgação de pecados. João aponta para Jesus e ele fala: esse é o Cordeiro de Deus, e ele tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O nome dele é Jesus Cristo. Quem pode tirar o pecado é Jesus, e ele tira o pecado hoje. Após a morte ele é galardoador, ele é justo juiz, e ele dará a cada um suas recompensas segundo o que cada um tem praticado, segundo o que cada um tem buscado. Se hoje ouve a palavra de Deus, arrependam-se, não pereçam, porque o tempo está se aproximando.
Jesus não veio para te dar uma religião. Jesus não veio para te dar uma religião, porque certamente Jesus Cristo, Ele disse que certamente tudo nessa vida pode passar, mas a palavra de Deus, ela permanece. Quem crucificou Jesus foi os religiosos. Quem crucificou Jesus Cristo foi os religiosos, através dos políticos. Os políticos entregaram Jesus na mão dos religiosos. Eles julgaram a causa de Jesus e perguntaram para o povo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo gritou: crucificam. E crucificaram, fazendo a vontade da voz do povo, e levaram o vitupério, ouvindo a voz do povo. O sumo sacerdote, ele ouviu Jesus Cristo dizendo e testemunhando. Ele falou: eu não encontro nesse homem nenhum pecado, eu não encontro nesse homem nenhum crime. A Bíblia diz que então eles ouviram, os ministros ouviram Jesus Cristo, eles testificaram que o testemunho de Jesus era verdadeiro e não tinha nele pecado algum. Mas eles crucificaram Jesus Cristo. Os religiosos, por causa de uma cura no sábado, crucificaram Jesus Cristo. E Jesus, ele fala: se hoje ouve a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo e pereceram. Arrependam-se, busque ao Senhor enquanto se pode achar. O pecado, ele vai custar muito caro. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. O pecado sempre custou muito caro. As pessoas não levam muito a sério. Acha que é só fazer aquilo que quer e depois pedir para Deus perdão. Acha que é só fazer aquilo que gosta e depois vai lá e fala para Deus perdão. O pecado, ele é tão sério que levou o único homem, um homem justo, a ser crucificado, a ser morto por causa do pecado da humanidade. Ele foi crucificado. E a Bíblia vai dizer que Deus antes não poupou nem o seu Filho. Como nós seremos poupados? Como nós esperamos que Deus venha poupar este mundo? Se Deus antes não poupou o seu Filho, mas antes o entregou. Se Jesus não fosse crucificado, certamente não teria remissão dos pecados, não haveria salvação. E Ele foi crucificado para que todos aqueles que nele crêem não venham perecer, mas venham ter a vida eterna. E a vida eterna é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O salário do pecado é a morte. O pecado hoje é uma ilusão. Praticam o pecado, se embebedam, se embriagam, bebem cerveja à vontade, honram os ídolos do futebol, vão lá, adulteram, vivem do jeito que quer. A Bíblia fala que tudo pode, mas nem tudo convém. Todas as coisas não convêm, mas são lícitas. Mas não deixarei ser dominado por nenhuma delas. Ou seja, Deus permitiu o homem fazer o que ele quiser, e todas as coisas são permitidas por Deus. Mas a Bíblia vai dizer que certamente aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquilo que você semear, você vai colher. Aquele que semear na carne, ceifará as corrupções da carne. A recompensa para a imoralidade é o inferno. A recompensa para embriaguez é o inferno. A recompensa para homossexualidade, idolatria, adultério é o inferno. É por isso que todo homem que ouve a palavra de Deus deve se arrepender, não sendo apenas ouvintes vãos, mas sendo praticantes de toda a palavra de Deus. Felizes são os que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro. Felizes são os que praticam a palavra de Deus. Em Tiago 1:27 vai dizer que a religião pura, imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e viúvas em suas tribulações. A verdadeira religião diante de Deus é essa: visitar órfãos e viúvas em suas tribulações e fugir da corrupção deste mundo. Nós sabemos que a religião e a corrupção andam lado a lado, de mãos dadas, mas Jesus Cristo diz que a religião verdadeira é fugir da corrupção deste mundo, visitar o órfão, a viúva em suas tribulações, ou seja, estender as mãos ao necessitado, ao carente, ao aflito, ao faminto. Essa é a verdadeira religião que a Bíblia aprova. Por isso Jesus Cristo, Ele diz que certamente não leva em conta os tempos da ignorância do homem, mas anuncia hoje a todos, em todos os lugares,
A gente pede, você que está conectado, gente, você que conhece o Ricardo, e a julgar o mundo. Isso ele deixou certeza. Prepara para se encontrar com Deus. Acabou a bateria. Ele quer de Goiás, Luciano de Goiás, ele está participando da Casa de Vidro, muito grande Brasil, e o seu voto, e Isso aí, irmãos, trabalho concluído aqui. A bateria da caixinha acabou, mas é isso aí. Eu sabia que ela já estava acabando. Ela tem uma duração muito curta, né? Pra música dura 8 horas, 6 horas, de fato é mesmo. Aí quando eu vou pregar aqui, a bateria dela só dura isso aí, 2 horas só, e 2 horas e 10. Tá bom, irmãos, o trabalho foi feito, a palavra foi pregada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que diz o Espírito de Deus. A paz seja convosco em nome de Jesus.